Casa e trabalho tem sido uma das grandes dificuldades das pessoas que chegam a Portugal e também um dos principais motivos dos brasileiros desistirem de Portugal e retornarem para o Brasil. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos contar o testemunho do Patrick e da Renata, que vai nos falar como foi a sua trajetória até Portugal e se é possível chegar a Portugal com casa e trabalho. Te convido que você fique nesse vídeo até o final, porque as informações aqui compartilhadas podem ajudar e muito no seu planejamento. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal. Nós ajudamos pessoas que desejam morar em Portugal de forma planejada e sem correr riscos. E antes de avançar para o vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Também não esquece de deixar a sua curtida para nos ajudar aqui no canal e também nos siga lá no Instagram, que é @voandopp. Então, bora para o vídeo. Olá, Renata. Olá, Patrick. Muito obrigada pela disposição de vocês em compartilhar um pouco dessa jornada de vocês do Brasil até Portugal. E eu sei que tem muita coisa aqui para a gente conversar. E eu sei também que esse vídeo, esse depoimento que vocês vão compartilhar aqui conosco vai ajudar muitas pessoas que ainda estão no Brasil se preparando. E no finalzinho, vocês vão responder a pergunta do milhão. Valeu a pena mudar para Portugal? Mas calma, que essa pergunta é só no final, que é para o pessoal ficar aqui. Então vamos lá. Renata, começando com você. Por que vocês escolheram Portugal? Qual foi, assim, o clique de Portugal? Primeiro, eu já estava procurando uma residência muito mais geladinha mesmo, né? Eu estava pesquisando em Campos do Jordão. Só que aí o Patrick chegou uma bela madrugada do serviço falando que ia enviar currículo para Portugal. Como assim? Não entendi. Vocês estavam pensando em mudar para Campos do Jordão? No caso, eu. Ele ainda não estava querendo muito por causa do serviço. Ou seja, saiu do Brasil, porque você ainda estava pensando dentro do Brasil, né? Sair de São Paulo, ali, capital. Vocês moravam em São Paulo, capital, correto? Isso. Por enquanto, isso seria algo diferente, que eu não acreditava que ia acontecer, porque o Patrick não planejava nem mudar de avião, muito menos de avião, nem nada. Diz ele que tinha medo. Só que ele enviou um currículo para Portugal de madrugada, e cá estamos. Então, assim, de Campos do Jordão, que era o que você estava pensando em princípio, o Patrick chegou e falou, não, estou enviando um currículo para Portugal e se der certo a gente vai para Portugal. Ou seja, uma mudança completamente radical. E como é que você encontrou esse processo seletivo? Como é que você participou, Patrick, desse processo? Então, Valéria, eu cheguei, geralmente eu paro tarde, né, na garagem, parei 2 horas da manhã. Aí chegou um colega meu e falou, Patrick, ó, tem uma empresa de ônibus em Portugal que está contratando motorista, 300. Ó, você que é novo, aproveita, não sei o quê. Aí eu até pensei que fosse golpe, né? Aí eu comecei a pesquisar naquela madrugada. Aí cheguei em casa, acho que era 12h30 da manhã, né? 12h30, 12h40. Aí falei, Renato, ó, tem uma oportunidade para trabalhar de motorista de ônibus em Portugal, né? Que já é a minha área. E aí eu mostrei para ela que eles dão a passagem de ida, eles vão toda atrás da documentação, do visto, o agendamento do CEF, título de residência, unidade única, né? Aí eu peguei e mandei, aí acho que foi 3 dias depois eles mandaram a mensagem dizendo se eu queria mesmo participar. Eu falei, eu aceito. Aí começou a fazer os testes lá na Avenida Paulista, aí tinha que ir lá fazer um psicotécnico e fazer entrevista com os portugueses, que eles tinham vindo de Portugal, tinham ido lá pro Brasil, né? Para fazer entrevista com cada um de nós. Sim. E aí fui passando os testes. Que bom. E quando foi exatamente que aconteceu isso? Só para a gente depois ter uma ideia de quanto tempo durou até toda essa jornada chegar a Portugal. Foi Abril. Abril de 2022, o ano passado. 2022, sim. E aí você começou todo esse processo e foi evoluindo, foi passando pelas fases até chegar a Portugal. Agora, vou falar com a Renata, ela contou pra gente que acompanhando o nosso perfil no Instagram, tinha lá uma publicação falando sobre umas feiras, né, sobre trabalho aqui em Portugal, e você entrou numa dessas feiras. E me conta aí como é que foi. Passei quase o dia inteiro na feira, online, assim, várias empresas, e enviei currículo. Algumas mandaram e-mail pra mim, informando se tinha disponibilidade, se eu já estava com data marcada para vir para Portugal, só que aí, em um momento, não foi possível continuar. Você entrou mais assim por curiosidade, para saber se haveria mesmo oportunidade de trabalho, se aquilo ali realmente poderia evoluir para uma entrevista, né? Foi mais ou menos nessa intenção que você entrou. E você se surpreendeu de ter esse feedback daqui de Portugal, das pessoas querendo saber quando que você ia chegar para marcar entrevista. Você tinha essa percepção? Sim, tanto que algumas empresas falaram que era só eu comparecer até o estabelecimento próximo da minha residência, beleza? E aonde a gente ia morar. Então, eu gostei. Foi um feedback diferenciado, isso é verdade. Isso é importante porque, assim, algumas pessoas acham que não é possível encontrar trabalho em Portugal estando no Brasil. E aqui a gente tem 2 exemplos.
o Patrick, que fez o processo seletivo, e foi por isso que ele veio para Portugal, inclusive veio com o visto D1, que é o visto de trabalho subordinado, e a Renata também teve essa oportunidade, só não foi adiante, porque realmente ela ainda estava no Brasil e não tinha data ainda de vir para Portugal. Então, é perfeitamente possível isso acontecer. Temos aqui 2 exemplos. É importante frisar isso, porque para as pessoas que estão no Brasil, de saber que existe essa possibilidade. Por isso que também muitas vezes nós postamos lá no Instagram várias vagas de emprego. Cabe muito às pessoas ter aquela força de vontade, fazer o contato e ter também, o que a gente sempre indica, quando você fizer o contato, tenha em mente mais ou menos uma previsão de quando você chega a Portugal, que é para passar para as pessoas. Porque às vezes aquela vaga não vai ser para aquele momento, mas você faz ali um network, faz um contato, para depois que você chegar aqui em Portugal, pronto, você já tem ali acesso a pessoas que podem te oferecer um trabalho. É verdade. E aí, agora me conta, o que vocês pensaram assim, agora eu vou contratar um serviço de relocation, que fase foi que vocês pensaram nisso? A gente sabia sobre o relocation, só que ficamos com medo, porque também ficamos cientes dos golpes. E assim, estava dando certo o processo do Patrick, então começou a maratona sobre pesquisa de Portugal em todos os sentidos. Até que a gente maratonou o canal de vocês. E o Patrick decidiu contratar o serviço de relocation com vocês. E eu fiquei com o coração um pouco apertado na mão. Tipo, nossa, será que a gente não conhece ninguém? Será que a gente não caiu no golpe? Nossa, mas foi muito bom. Realmente é diferenciado o trabalho, porque alguns que a gente viu, as promessas eram muito vagas, assim, que deixavam muitas dúvidas. Assim. Teve até colegas assim, do grupo que está vindo para cá, que informaram. Teve alguns relocation que realmente deixaram eles na mão. Deixaram. Só pegaram dinheiro. Deu problema. Não ajudaram nada, né? Fomos abençados por Deus, maratonado e confiado nas pessoas certas. Que bom, que bom. Muito obrigada pelo feedback de vocês. E assim, é até importante mesmo frisar isso, essa questão de golpe. Infelizmente, como em qualquer lugar do mundo, mas, como eu sempre falo, aqui em Portugal, o fato de chegar muitas pessoas todos os dias, chegar muito imigrante, e a procura ser maior do que a oferta, as pessoas às vezes se aproveitam dessa situação e aplicam golpes mesmo. Inclusive, eu até lembro quando vocês entraram em contato conosco, e o Patrick mandou até alguns links, né, Patrick? Falou assim, Valéria, olha, eu já pesquisei aqui algumas coisas, olha, tá aqui alguns links. Quando eu entrei, eu compartilhei com o Zé, eu falei, olha, isso, e o Zé também, quando vê, ele já percebe logo, isso é golpe, esse é golpe. Tanto é que teve um dos casos que a gente foi até o final, até para ver onde ia, e realmente era golpe. Então, eram casas, assim, lindas e maravilhosas, né, todas mobiladas, decoradas, com preço em Lisboa, lá embaixo. Então, assim, era realmente de perceber que era golpe. As pessoas realmente têm que ficar muito atentas mesmo, porque às vezes o nosso desespero é uma oportunidade para o golpista. Vê em nós o desespero e é a oportunidade para eles aplicarem um golpe. Então tem que ficar realmente muito atento nesse sentido. Até mesmo como vocês falaram, né? Pessoas que estão passando por dificuldades até hoje. Colegas de trabalho do Patrick contrataram outros relocations aí, está tendo um problema até hoje. Então, realmente tem que fazer isso com muito cuidado e com muita atenção, pesquisar, saber se tem referências e tudo mais para que possa avançar com o trabalho. Então, Patrick, agora a gente vai falar sobre a segunda fase, foi quando você chegou aqui em Portugal. E aí você chegou aqui mais ou menos em outubro, veio sozinho, né? Que não era a intenção inicial, mas acabou tendo que ser dessa forma. Conta um pouquinho como que foi essa trajetória até você ser aprovado no processo seletivo no Brasil e até a sua chegada aqui em Portugal. Então, aí depois tudo aprovado, aí a menina do RH lá já ligou, né? Falou que a passagem já estava pronta e nós viemos em 60, né? 60 motoristas. 60? No mesmo voo? No mesmo voo, 60 motoristas. Meu Deus! A primeira turma foi 10, segunda 60, aí foi indo para 80, 60, até chegar aos 300 aqui, né? Uhum. E aí chegamos aqui no aeroporto, aí já estava a empresa lá de papel aqui, somos nós aqui, né? A gente não conhecia ninguém, né? Aí fomos, eles foram dividindo o pessoal das garagens, aí chegamos na garagem, já começamos a fazer exame médico, a conta, né? Uhum. Fazer um psicotécnico. Tudo assessorado pela empresa, né? Abrir conta, tudo isso, exame médico, alojamento, tudo isso assessorado pela empresa. Sim, tudo a empresa correndo atrás. E já fazer o CAN também, né? E foi isso. Aí já fomos pro hostel, né? Ficamos lá um mês, num quartinho lá compartilhado com os colegas. E aí começou a saga de pessoal ir correr atrás de casa,
colégio. E Renata, como é que foi para você? Porque, em princípio, o planejamento de vocês era que viesse toda a família junto. Como que foi para vocês e para os filhos? Como que foi essa separação, sabendo que era provisória? Só era enquanto ele vinha fazer o curso e se estabilizava. Foi um pouco inacreditável, né? Porque ainda estava, nossa, realmente está acontecendo. Aí a gente preparou casa, que deixamos alugado lá no Brasil. Fiquei um pouco de tempo na casa dos meus pais para deixar a casa arrumada. Enquanto isso, a ansiedade, ao mesmo tempo tentando deixar tudo prontinho para não ficar muita coisa em cima da hora para se resolver, mas sempre acaba escapando alguma coisa, né? Sim, é normal. E nesse preparo, o Patrick veio, as crianças sentiram muito, a primeira semana foi bem sentida, a casa ficou muito vazia, mas tranquilo. A vida seguiu normalmente, crianças indo para a escola, tentando deixar tudo certo. Deu desde novembro, uma pessoa liga às 6 horas da manhã e derrubando da cama e pode arrumar a passagem. Venha, a casa já está pronta. Eu ia chegar lá. Já consegui, ai meu pai do céu, e lá se vai nós para casar a passagem e tudo mais, mas, graças a Deus você também era uma excelente pessoa. É Maiara? Acho que é a Maiara. Sim, foi a da agência de viagem, né? Nossa parceira da agência de viagem, a Maiara Cortez. Isso, eu só lembro do Cortez, desculpa, Maiara. Ela auxiliou vocês todo nesse processo, né? Das passagens. Auxiliou nas passagens, e aí cá estamos. Graças a Deus chegamos com a casa. Nos primeiros dias a gente ficou no hotelzinho, né? Muito bonitinho, muito legal. E no segundo dia a gente já veio direto para nossa casa. Ai, que legal. Agora segurei que a gente vai chegar aí agora. Patrick, a questão do CAN, do curso, levou mais ou menos quanto tempo ali? Um mês, né, para você fazer esse curso? Sim, são 140 horas. Era das 7 da manhã às 3 da tarde, todos os dias. Todos os dias. Depois que vocês concluíram o curso, aí você já conseguiu fazer a sua autorização de residência. Tudo isso preparado pela empresa. Sim, porque a minha estava marcado, já estava no passaporte, né? Marcado para o dia 23 de maio, a entrevista do CEP. Aí um colega ligou e tentou antecipar. E aí ele antecipou, aí um foi passando o celular para o outro, todo mundo foi antecipando. Aí o dia de 23 de maio foi para dia 26 de novembro. Olha E aí antecipou e já estou... Maravilha! Menos de 4 meses. Que maravilha, realmente foi um milagre conseguir antecipar assim, porque não é fácil. E assim, só para que as pessoas saibam, né? Você veio para Portugal, veio com toda essa assessoria da empresa, né? A empresa que trouxe, porque precisava de profissionais motoristas, e é necessário fazer o CAM, porque se você não faz o CAM aqui, que é esse curso, você não consegue exercer a profissão aqui em Portugal. Então, isso é importante também as pessoas terem essa noção, ter esse curso para que esteja apto a exercer a profissão aqui em Portugal. Troca de habilitação também, né? Porque senão não consegue. Tem que mudar a CNH para a carta portuguesa, fazer a equivalência da categoria, isso é importante também fazer. Agora, voltando aqui na Renata. Renata, no dia que nós fizemos a visita técnica no imóvel, que nós falamos, conseguimos o imóvel, agora vamos fazer a visita técnica. Como é que foi para você ver como é que seria o seu próximo lar? Assim, como é que foi? Como foi a sensação? Você ainda estava no Brasil, o Patrick estava aqui trabalhando, você acompanhou aqui a visita técnica, como que você se sentiu? É emocionante, onde eu vou morar futuramente foi muito bom, deu para ter uma noção do ambiente, amei, porque eu tenho um quintalzinho muito legal, próximo às escolas. Nossa, o Felipe está estudando na escola próximo de casa, 5 minutinhos andando. Olha que bênção. O Benjamin está na fila de espera, logo mais. Para a creche, né? A creche. Tem muita creche, tem bastante. Que praticamente quase toda rua tem uma escola. Uma creche, uma escola. Só um caso é vagas mesmo, mas está tudo certo. São pessoas amorosas, dão informações para a gente. É um bairro muito bom, que a gente, graças a Deus, conseguimos. Estação do metro. 2 minutos de carro, do comboio também é pertinho. Só para as pessoas saberem se situar, vocês estão bem em Lisboa, bem próximo ao aeroporto de Lisboa, né? Até porque para ficar fácil também para o trabalho do Patrick, e futuramente também para a Renata também, quando ela for procurar trabalho, então fica muito mais fácil, porque é uma região muito central. Renata, agora compartilha com a gente como que foi a sua chegada aqui em Portugal. Você chegou em dezembro com as crianças, né? O Patrick já estava aqui. Como que foi esse reencontro, Patrick? Conte aí um pouquinho desse reencontro de vocês. Foi emocionante, né? Eu pensei que eu ia chegar atrasado no aeroporto, né? Porque eu estava comprando umas coisas, uma cama, colchão, né?
E nesse dia, não sei o que aconteceu com o aplicativo do Bolt, que não estava funcionando, blackout, sei lá. E aí eu chamei um táxi com um colega meu, e aí nós temos de táxi, e aí ele ficou aqui, eu falei, meu, preciso para o aeroporto urgente, que acho que a Renata já chegou. Só que a fila da imigração lá estava enorme e ela também atrasou. Então, eu cheguei lá e eles estavam saindo bem na hora. Aí os meninos já me viram e já vieram correndo para me abraçar. Olha Aí, que bênção, que bênção. E você, Renata, qual foi a sensação aí? Foi bom, foi muito bom. Foi muito bom, principalmente ver a alegria das crianças, né? A Ter alegria de das novo a família se reunida e saber que já tem um lá para ir, que já tem um lugarzinho, que não tem essa preocupação, né? Essa coisa angustiante que uma das coisas que eu acho que mais angustia as pessoas que chegam a Portugal é não ter um lugar para ficar, ou ter que procurar na correria, no desespero. É verdade. Então, ele já pegou a gente no aeroporto, já trouxe para a gente conhecer a nossa casa, já mostrou algumas coisinhas que ele já tinha comprado. E aos poucos a gente está deixando com a nossa carinha. Foi muito bom. Passamos a noite agradável, todo mundo junto, matando saudade, todos abraços. Patrick, agora me conta só um pouquinho sobre aquelas pessoas que chegaram junto com você aqui. Você falou que foram bastante, no total foram 300. Fala um pouco da importância das pessoas, às vezes, ter um pouquinho de paciência, chegar, começar do zero. Porque, às vezes, as pessoas pensam, mas o salário é muito baixo, não vale a pena. Mas, às vezes, é só um tempo, né, que você está ali, um tempo de adaptação, um tempo em que você tem que conhecer um pouco como é que funciona o trabalho aqui em Portugal. Depois que o patrão, a empresa, conhece, percebe que o funcionário é dedicado, é um bom funcionário, essa situação muda? Me conta aí um pouquinho da sua experiência. Valéria, assim, é complicado, porque tem uns colegas nossos que já voltaram para o Brasil, muitos voltaram e o título de residência chegou. Então, perdeu uma oportunidade. Está aqui o título de residência com um colega nosso. Voltaram porque acharam que o salário é pouco, que não dá para pagar o arrendamento. De fato, é apertado, mas é começar do zero, né? É um começo. E eu acho que estarmos em Portugal, a educação, né, é outra. Então, eu acho que vale a pena aguentar um pouquinho, né? Tenha paciência. Hoje mudou um pouquinho esse quadro para você, essa coisa, paga pouco, será que vale a pena? Você mudou essa percepção? O que você pensa hoje? Ter um pouquinho de paciência, esperar. Às vezes a empresa quer sentir, quer ver o funcionário, se é um bom funcionário, se está dedicado, e a empresa vai, aos poucos, o funcionário vai ali crescendo, porque a empresa dá essa oportunidade. É dessa forma, assim, que você vê? Eu enxergo dessa forma, né? Só com tempo, né? Para isso acontecer. Trabalhar, né? De trabalho, que eu trabalho 12 a 13 horas por dia. Claro, o salário vai vir melhor, né? Porque Claro. é muita hora extra, né? Sim, sim. E temos 2 folgas, né? 5 por 2, e eles sempre ligam para poder comprar outra folga. E eu tô indo. Quando eles estão pedindo, eu estou indo, estou fazendo as horas. E aí, vai ter paciência e vamos ver. Sim. Às vezes, no começo, só ter esse pouquinho de paciência, perseverança, e saber que essa mudança para Portugal, nos primeiros momentos, as coisas entrarem no eixo, às vezes precisa ter um pouquinho de paciência, resiliência, para enfrentar os desafios e seguir adiante, né? Porque o que importa são os objetivos que estão lá na frente. Eu acho que é a curto e longo prazo, né? Não adianta vir já, pensando nos problemas e que a pessoa vai desistir, vai voltar. Acho que tem que pensar mais à frente. E foi difícil, olha que a gente veio tudo certinho. Foi difícil, né? Imagina como turista. Agora, a pergunta que não quer calar. Valeu a pena? Sim, né? Valeu. Valeu, tá valendo. Todos os problemas, não ia ser fácil, mas sim, valeu a pena sim. Porque a gente já veio consciente. Nada vem de mão beijada. Precisamos sacrificar um pouco para depois recolher os benefícios. Isso, uma planta não se colhe no dia que está plantando. E logo mais, confiando em Deus, a gente vai estar com a nossa dupla cidadania, confiando em Deus em uma casa própria, que o nosso objetivo é decidir mesmo em Portugal. E sem contar a questão da segurança. O que vocês acharam da questão da segurança em Portugal? Comparando com São Paulo, né? Que vocês moravam ali bem, praticamente no centro de São Paulo. Então, comparando, o que vocês teriam a dizer na questão da segurança? Até o momento está tudo certo. O trânsito também. Às vezes os portugueses lá da empresa reclamam do trânsito. Eu falei, você não sabe o que é trânsito. Você não sabe o que é motoqueiro buzinando, passando na lateral do ônibus assim, que você nem vê, cai no ponto cego e você só vê o susto dele passando. Aqui você não tem isso. Aqui você dirige muito calmo. Tem mais trânsito, tranquilo, né? Não tem perigo de você levar um tiro. Levar um tiro, um briga de trânsito, entendeu? Às vezes você fecha alguém sem querer. E isso aqui
isso aqui é o que mais me impressionou aqui em Portugal também. Essa calma deles. Tranquilo. Mais prudência, né? Sim, tanto é que o Patrick, ele volta cansado do serviço, mas não estressado. Realmente, ele relata muito que essa é uma bela diferença, tanto que a empresa disponibiliza ônibus adequados para trabalho, né? Confortável para ele estar trabalhando, tanto o trânsito que é totalmente tranquilo a parte dele pelo lado que ele tinha lá em São Paulo, né? Tem melhores condições de trabalho, digamos assim. E ao redor de casa a tranquilidade, o silêncio, a vizinhança, não tem o que falar. Somos todos tranquilos. Consegue sair na rua com as crianças, levar as crianças no parque, andar com o celular, sem problema algum, sem ter maiores preocupações. A gente ainda não perdeu o hábito, né? Eu sei disso. A gente demora a perder esse hábito. Mas o celular já fica na mão e até o momento nada a registrar de algum contato, nem em nós, nem ao redor da gente. Então, graças a Deus, tudo certo. Que bom, que bom. E as crianças estão gostando? Oi. Olá, Felipe, tudo bem? Então, agora me conta, o que você está achando de Portugal? Está gostando? Tô amando. Está amando? E em breve vai começar as aulas, correto? Não, já começou, eu já tô na escola. Ah, você já está na escola. Oh, muito Já. bem. Já fez amiguinhos, coleguinhas? Já, todo mundo. E tem muito brasileiro na sua turma? 3. Tem 3? Aí fica 4 com eu. Ah, entendi. Ó, Fiz. lá no parquinho também você já fez bastante coleguinhas. Sim, ele tem turmas no parquinho, na escola, está se formando muito bem. Qual o conselho que vocês dariam para aquelas pessoas que estão no Brasil, se preparando, se planejando? O conselho é que, se vir para Portugal, venham legalizados, né? Porque acho que é a melhor forma de se acontecer alguma coisa, você estar mais preparado, entendeu? Porque se você vem com essa fragilidade como turista, é meio complicado. É complicado, né? Porque não é fácil, não. Até quem vem com um documento certinho assim, não é fácil. Não é fácil. E você, Renata, qual o conselho que você deixa para as pessoas que estão lá no Brasil se preparando? E a gente ter um pouquinho de calma e segurar a ansiedade, consegue se preparar melhor. Por mais que a gente tenha que se preparar, sempre falta algum detalhezinho. Se preparar e a ansiedade. Controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade, porque às vezes na ansiedade a gente toma atitudes e decisões que às vezes se arrepende, né? Correto. E outra, contrato é um relocation, gente. Porque não é fácil não arrumar a casa em Portugal. Um colega meu, postou um vídeo, ele está lá na garagem de Cascais, que é onde você falou que é mais caro, né? Uhum. Sim, aquela região é mais elevada os arrendamentos. Sim, ele vagou uma casa e ele foi lá ver. Quando ele chegou lá de match, uma fila enorme para poder visitar a casa. E ele ficou abismado. Nossa, gente, olha isso aqui. Como que... Eu não sei ali. Virou um leilão. Né? Quem dá mais, não sei. Complicado. Infelizmente, é porque isso acontece porque tem um fenômeno aqui em Portugal que é muita procura, pouca oferta. Então, os proprietários das imobiliárias, eles escolhem. É diferente, muitas vezes, no Brasil, que está ali mais equilibrado, né? Tem procura, mas também tem oferta. Em Portugal, não. Existe muita procura e pouca oferta. Então, as pessoas acabam escolhendo né, o inquilino, as melhores condições, as melhores garantias. Então, por isso que existe essa dificuldade e as pessoas têm que realmente vir para Portugal, mas vir consciente dessa dificuldade que vão enfrentar, por isso que tem que se preparar, como vocês fizeram, ainda estando no Brasil, para que cheguem aqui em Portugal realmente pensando na adaptação e não pensando em coisas que você poderia ter feito ainda no Brasil ou coisas que atrapalham a sua adaptação. Porque pensa, até chegar em Portugal, ter que buscar uma casa, procurar uma casa, e às vezes não tem tempo, porque você está trabalhando, tem que parar o trabalho. É um transtorno, então atrapalha. O que isso acontece? Atrapalha a adaptação das pessoas, atrapalha a adaptação da família, porque a família fica naquela instabilidade, né? Então atrapalha muito esse período de adaptação. Hoje, vocês já estão na fase de adaptação. Na verdade, desde quando a Renata chegou, vocês entraram na fase de adaptação. Não estão se preocupando em procurar casa, que isso
corresponde a fazer isso antes, fazer essa lição de casa antes. Então, vocês realmente fizeram todo o procedimento certinho para se preocupar somente com a adaptação de vocês, da família, das crianças e tudo mais. E o nosso vídeo chegou ao fim, e eu gostaria de agradecer aqui ao Patrick e à Renata por compartilhar conosco toda a sua história, toda a sua trajetória do Brasil até Portugal. E eu acredito que essa história, né, a história de vocês, vai ajudar muitas pessoas que ainda estão no Brasil a preparar, a se planejar melhor, a deixar a ansiedade um pouquinho de lado, para que possa realmente chegar aqui em Portugal e conquistar os objetivos que pré-definiram ainda lá no Brasil. Muito obrigada. E sou muito grata por tudo que vocês compartilharam aqui, muito grata pela confiança que vocês depositaram em nós para fazer o relocation de vocês, tudo aquilo que a gente, né, foi passando para vocês tiveram como um conselho, como uma orientação nossa, então, assim, muito obrigada pela confiança que depositaram no nosso trabalho. Obrigada a vocês pela ajuda, agradecemos muito. Sim, nós agradecemos você e ao José também, que foi muito cortês conosco e nos ajudaram muito. Nós agradecemos. Tudo de bom para vocês, um grande abraço. Abraço para as crianças e agora vida nova. Vida que segue aqui em Portugal e que sejam muito abençoados. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.